Tudo bom, Zanin? Como você tá? Olá, eu estou bem, tudo bom por aí? Tudo certo, Zanin? Muito frio. Muito frio. Você tá onde? Você tá no litoral ou aqui na capital? Eu estou no litoral. Como tá por aí? Tá um friozinho assim, mas está fazendo um lindo dia de sol. Sim. Então tá ameno, tá um friozinho, mas não é aqueles frios assim de você ter que se empacotar todo, não. Mas vem um vento friozinho vem do mar assim, Eu me avisando que o empacoto inverno está por toda, aí. independente da temperatura, viu? Porque baixou de 20 para mim já é frio, é. E aqui tá friozinho, mas o dia Ah, tá lindo mesmo. exatamente. Céu azul, tá bem bonito o dia também. Ô, Zanin, eu tava vindo para cá hoje, daí tava rolando ali no X e me chamou a atenção o tanto de gente falando sobre o saneamento básico, que é esse filme que tem uma reestreia agora, né? Queria começar por ele, se você me permitir. E as pessoas elogiando muito, porque assim, o filme com premiadíssimos agora, né? A Fernanda Torres e Wagner Moura, e de uma Uhum. inteligência e perspicácia que as pessoas estão percebendo agora, e uma comédia, né? Um humor muito também muito presente. Então eu queria que você começasse falando sobre saneamento básico, pode ser? Pode ser sim. Naturalmente, esse filme ele volta numa cópia recuperada. Recuperada, como a gente fala, em 4K, que é aquela definição máxima, quer dizer, parece cópia mesmo, saídas do laboratório, né? Sem nenhum risco, sem nenhum, quer dizer, uma cópia maravilhosa. E, naturalmente, que ele é relançado pegando vamos dizer assim, para usar uma linguagem, uma linguagem jornalística, pegando o gancho nas recentes premiações dos protagonistas desse filme, que são a Fernanda Torres e o Wagner Moura, né? E eles formam um casal, né? Moram numa cidade da Serra Gaúcha, que vocês noticiaram aí, com muito frio, infelizmente com gente passando frio, né? Mas a beleza da Serra Gaúcha é uma coisa extraordinária, tem cidades pequenas lá, e esse filme é feito numa dessas cidades pequenas da Serra Gaúcha, muito cercada de montanhas e bem arborizado, um lugar fantástico mesmo. E eles moram nessa cidade muito bucólica, mas que tem problemas de saneamento básico. Daí o nome do filme, né? E não existe verba para isso. Não existe verba. Eles precisam fazer uma fossa séptica na cidade e não existe verbas para isso. Eles vão procurar, os moradores vão procurar e as autoridades dizem: "Ó, não temos nenhum tostão para isso. Não vai dar para fazer." Porém, nós temos uma grana aqui que está parada e que é para o financiamento de um filme, de um audiovisual de ficção. Aí o casal tem a ideia, fala, bom, a gente está precisando do dinheiro para fazer a tal da fossa e tem um dinheiro parado aqui para fazer um filme que ninguém se habilitou a fazer, vamos nos habilitar a fazer. Então eles entram nessa sem nenhuma experiência, naturalmente, né? Para elaborar um projeto, escrever um roteiro e, uma vez levantada a grana, filmar. E filmar justamente o quê? Filmar uma história fantástica, porque pela legislação não podia ser um documentário, que a primeira ideia que eles tinham é o seguinte: vamos fazer um filme sobre a construção da fossa. Então, aí já fica resolvido, mas não podia ser, não podia, tinha que ser um filme de ficção. E eles entendem por ficção que seria ficção científica, um filme de terror. Então eles fazem um filme, fazem um roteiro para um filme de terror, né? Que vai ser filmado com toda a graça de quem está começando na profissão e não tem a mínima ideia do que fazer, para usar esse dinheiro para a finalidade principal, que é a construção, que é o saneamento básico da cidade. É um filme assim, é uma comédia, você ri muito, principalmente por causa desse par central, o Wagner Moura e a Fernanda Torres. Também tem o Lázaro Ramos, que entre outros atores, a narração, e um papel para a gente matar as saudades também do grande Paulo José, que nos deixou, né? E é um filme assim para você ver com muito prazer, né? Porque ele te faz rir e te faz pensar,
né? É aquela conjuminação ideal do cinema, que te diverte durante aquele tempo que você está lá e te acrescenta alguma coisa em relação à tua percepção do mundo. E a boa notícia, melhor notícia do que esse filme ainda, é que ele volta junto com um curta-metragem do Jorge Furtado também, que é o Ilha das Flores, que foi considerado, esse curta-metragem, está ali numa pesquisa feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema sobre os curta-metragens brasileiros, ele foi considerado o número um, o mais importante curta brasileiro já feito nessa votação de críticos. E dos documentários, porque ele se apresenta como um documentário, na mesma pesquisa, ele foi considerado o sexto melhor documentário de toda a história do cinema brasileiro. É um filme fantástico do Jorge Furtado, dos anos 80 ainda, de 1988, que fez um grande sucesso quando foi lançado no Festival de Gramado, e aí ganhou o mundo, participou de festivais internacionais e é considerado hoje mundialmente um dos grandes curtas-metragens. O que é esse filme para definir em poucas palavras? O Jorge Furtado tinha que fazer um filme sobre a mesma coisa, né? Saneamento básico, né? Antes dele fazer o filme de ficção. E ele foi fazer uma pesquisa sobre um lixão que existia perto, nas cercanias de Porto Alegre, Natal da Ilha das Flores. E ele presenciou uma cena que nunca deixou a cabeça dele. Ele viu que havia pessoas que estavam esperando, pessoas carentes que estavam esperando para recolher o que sobrava no lixo da parte alimentícia, né? E era o seguinte: eles deixavam, os vigias do lixão deixavam primeiro os porcos entrar para comer o que eles quisessem. E o que os porcos recusavam era servido para os seres humanos. Ele falou: meu Deus do céu, isso é uma metáfora assim do sistema capitalista como não existe outra igual. Então ele faz esse filme baseado na história, na trajetória de um tomate, que está meio podre, está meio amassadinho, então ele é considerado assim, não bom para o consumo dos porcos, mas perfeitamente útil para o consumo humano. E ele vai fazendo essa trajetória do tomate e vai vendo as etapas dessa trajetória, desde que ele é plantado, colhido, comercializado, até ele ser julgado imprestável na feira, jogado no lixo, até ele chegar ao lixão. E qual a relação dos seres humanos com ele? É absolutamente brilhante. São 13 minutos assim que te desvendam o mecanismo de exclusão social brasileiro assim de A a Z. Então esses dois filmes eles mostram o grande talento do Jorge Furtado. Ele faz o que eu chamei, eu escrevi um pequeno ensaio sobre esses dois filmes e eu chamei do cinema de ideias de Jorge Furtado. Ele é um cara que presta muita atenção na comunicação com o público, ele trabalha muito com televisão também, além de cinema, né? E ele presta muita atenção a isso, que os filmes possam ser fruídos pelo grande público. E, ao mesmo tempo, ele não deixa de debater as ideias fundamentais, ideias políticas, ideias econômicas, ideias filosóficas nos trabalhos que ele faz. Então, é entretenimento com inteligência. Dois filmes brilhantes para serem vistos aí e curtidos pelo público. Já que a gente está falando sobre a questão do saneamento básico, o capitalismo depredativo, vamos falar sobre a Mostra Ecofalante e depois eu trago para todos que nos acompanham as estreias no cinema. A Mostra Ecofalante, a gente fala todo ano sobre essa mostra aqui, é uma mostra importantíssima que é dedicada justamente ao cinema ambiental. E daí tem assim, são 125 filmes de 33 países, no Sesc Cinema em Casa. Tem atrações para quem quiser, inclusive, ver de casa também. Conta mais para gente, Zanin. Vamos separar as duas coisas. Primeiro, vamos falar sobre o ecofalante. Como você falou, é sempre uma maratona muito grande, né? São Sim. 125 filmes de 33 países, quer dizer, tem a parte internacional e tem a parte brasileira. O viés desse festival é a questão do meio ambiente, é uma questão cada vez mais grave. Hoje em dia, acho que só a pessoa precisa ser muito alienada
para ignorar que o planeta está ameaçado, né? Que as transformações climáticas são hoje perceptíveis para qualquer um, para qualquer pessoa. Você sai na feira, você vai no mercado comprar, você vai em qualquer lugar, na praia, tal, as pessoas estão falando disso. Nossa senhora, mas não era assim. O calor está excessivo, a chuva está excessiva, quando o frio chega, é uma loucura, tal. Quer dizer, os fenômenos climáticos extremos estão se tornando quase rotina para nós, né? Então, eu acho que esse tipo de cinema que se preocupa com isso, né, ele é bastante mais motivador hoje em dia do que talvez fosse 10, 20 anos atrás, que a emergência chegou. Então, esse festival é cada vez mais oportuno, ele tem tido cada vez mais público e se torna mais importante. Ele tem algumas coisas, Thalita. Eu vi alguns filmes só. Eu estou começando a desvendar o festival, né? Porque é um verdadeiro tsunami aí de filmes, né? Mas ele abriu com um filme chamado O Efeito Casabranca, que me agradou muito, porque mostra todo o processo vamos dizer assim, de tentativa das classes dominantes de minimizar a ameaça climática, né? E mostra como isso foi tentado fazer, e em certa medida muito bem sucedido, de ridicularizar os ambientalistas, dizendo não, que isso era coisa de fanático. Lembra que existia aquela expressão, os ecochatos, né? Ficavam tal. E agora, quer dizer, atualíssimo, o que passou a ministra Marisa Silva no Senado, né? Quer dizer, aquele negócio assim que é um absurdo tão grande, em pleno século XXI, você não só vê uma mulher ser insultada daquela forma, né? Uma ministra de Estado, né? Ser insultada daquela forma, mas com os argumentos, assim, né? Como se nós estivéssemos na maior normalidade climática do mundo, no maior equilíbrio, né? Então, isso aí, esse filme mostra como esse tipo de atitude vem lá de trás, desde o governo Bush pai, né? Principalmente ele é desencadeado com o neoliberalismo, que se torna absolutamente hegemônico no governo americano do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra, né? A queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução do campo socialista, o fim da União Soviética em 1991, deixam o capitalismo completamente livre, né? Sem nenhum contraponto. Né? Sem nenhum discurso alternativo, as esquerdas entram numa crise, né? Então esse pensamento de que é preciso crescer sempre a todo custo, como se a natureza fosse inesgotável, ele se torna dominante e vem redundar nessa crise climática que a gente está. E esse filme vai mostrando passo a passo, né, como existe todo um esquema bem pensado, bem financiado, de propaganda para desacreditar qualquer voz dissonante ao crescimento a todo custo, ao vale tudo capitalista, né? Então esse filme é muito importante. O Efeito Casa Branca, mostrando que a Casa Branca, a sede do governo norte-americano, é o epicentro desse tipo de contra-propaganda, de fake news, né? Que leva o mundo aonde nós chegamos, né? Eu recomendaria muito esse filme e um outro filme que chama-se A Indústria da Ignorância, justamente também entrando no mesmo assunto e mostrando como a falsa propaganda visa criar isso, né? Quer dizer, fake news que acabam passando por verdades e que têm efeitos eleitorais gravíssimos, né? E beneficiam muito os políticos de direita, políticos conservadores e que não prestam qualquer atenção aos efeitos danosos do crescimento capitalista a qualquer preço e vão depredando matas, vão usando cada vez mais petróleo, carbono, etc, etc e tal. Então, são documentários de feitio clássico, né? Bastante informativos, com uma massa de informação muito boa, que é para a gente se conscientizar de que isso
faz parte de um planejamento, né, das classes dominantes e que não começou hoje, mas começou lá atrás, quando ainda não se faziam sentir como se fazem sentir hoje os efeitos, da devastação do planeta e as questões da urgência climática que nós vivemos. Perfeito. Eu me confundi, Eu né? Eu só queria misturei Ecofalante com o cinema, Sesc Cinema em É, eu, Casa, né? eu Diga. só, eu só queria complementar do ecofalante que, além desses temas ecológicos também, ele presta algumas homenagens. Então, tem uma Sim. série de filmes dedicadas a cineastas mulheres, né? Aqui no Brasil, por exemplo, vai entrar Ana Maria Magalhães e outras cineastas com obras que às vezes já estão fora de circuito há muito tempo, vale a pena recuperar, tem essa retrospectiva que vale a pena ser vista. E o grande homenageado é o cineasta Hermano Pena, que é um cineasta cearense, porém radicado em São Paulo há muitos anos, e que é autor de uma série de filmes, inclusive de uma obra-prima chamada Sargento Getúlio, que é adaptada de um romance, de um pequeno romance, porém muito denso, do João Ubaldo Ribeiro, e que foi adaptada pelo Hermano em 16 milímetros, que é uma bitola um pouco inferior à tradicional de 35, para fazer filmagens mais baratas. Esse filme foi feito com um valor irrisório assim e se torna um clássico do cinema brasileiro, né? Esse filme vai ser mostrado, parece ter uma cópia recuperada, vai haver um debate no domingo com o Hermano Pena e está convidado, parece que vai vir o grande ator Lima Duarte, né? Que interpreta o papel título, Sargento Getúlio, que vai conduzir um preso político, ele vai conduzir para a prisão. A história, o plot da história é esse, né? E o Lima prometeu vir para esse debate. O Lima está com 95 anos e com uma saúde de ferro. É incrível, assim, porque para quem convive com o Lima, nós tivemos com o Lima há uns 2 anos atrás, você não acredita a idade que ele tem. Né? Está errado isso aí, não pode ser, né? Porque a vivacidade, a disposição, a verve intelectual dele, a maneira como ele fala, a maneira como ele se lembra de todos os detalhes das filmagens, das coisas que ele fez na televisão, do teatro, tudo mais, é um show. Então, se ele vier, vai ser uma coisa absolutamente imperdível aí para coroar esse festival. Quem quiser ver a programação inteira, checar a programação, que aliás, bastante importante, tudo gratuito, toda entrada gratuita. O site chama-se ecofalante.org.br. Aí vocês encontram toda a programação, as salas onde são exibidas e os horários. Perfeito. Vamos com as estreias do cinema agora? Acho que a gente não vai ter tempo de todos. Vamos dar uma de cinema e uma de streaming, pode ser? Qual que você escolhe de cinema, Zanin? Eu escolhi esse filme francês chamado Entre Dois Mundos, que é estrelado pela Juliette Binoche, grande atriz Juliette Binoche, que foi, aliás, a presidente do júri de Cannes, que premiou o nosso filme lá, né? Juliette Binoche. E ela aqui interpreta uma escritora que faz o seguinte: ela se faz passar por alguém que está procurando um emprego temporário de limpeza. Ela quer entrar nesse mundo de forma anônima para recolher material para escrever o livro dela. E ela faz isso. Ela entra, ela começa a fazer parte de uma equipe de limpeza, conhece a dureza do trabalho dessas pessoas, né? Em geral mulheres, que trabalham muito, ganham pouco e têm estabilidade zero nos empregos, podem ser demitidos a qualquer instante, né? Porque não tem nem contrato de trabalho nem nada. Isso acontece na Europa, né? Em muitos países europeus isso acontece, e ela vai, ao mesmo tempo que ela vai fazendo o trabalho, ela pega no pesado para valer mesmo, né? Mas ela vai fazendo relações, ela fica amiga de uma, confidente de outra, tal, e vai recolhendo material. Mas tudo se mistura um pouco, na verdade. Ela está colhendo o material, mas de fato ela está se envolvendo, em termos de amizade, com essas pessoas que ela conhece. É um mundo completamente diferente do dela, né? Até a hora que ela sai
e vai escrever o livro dela, e aparece a verdade. Na verdade, ela é, vamos dizer assim, desmascarada até antes disso, num trajetório, porque elas fazem a limpeza de um ferry boat que atravessa o Canal da Mancha, da Inglaterra para a França, faz essa viagem da Inglaterra para a França. E ela encontra um conhecido, ela está acompanhada das colegas de trabalho dela, ela encontra um conhecido e o conhecido, sem querer, desmascar. Me falaram que você está escrevendo, está colhendo material para um livro sobre as mulheres que fazem a limpeza aí, a máscara cai, né? Mas é uma máscara do bem, porque ela está fazendo isso aí. Claro que ela vai ter benefício como autora, mas ela está fazendo isso para denunciar um tipo de trabalho sobre o qual normalmente se silencia. Não apenas aqui no Brasil, mas em outros países também. É um livro de denúncia, mas claro que ela obtém os benefícios da fama e tudo mais, e ela pertence a outro mundo. E o filme, na verdade, ele estabelece essa discussão. Existe algum problema ético nesse tipo de comportamento? Quer dizer, uma mulher jornalista, ela se passar por uma empregada comum, tal, apenas para poder conviver, recolher material e fazer a sua reportagem, ou escrever um livro ou um programa de televisão qualquer. Ou ela deveria ter chegado e exposto mesmo a condição dela: olha, eu vou trabalhar junto com vocês, porque eu quero ver como é que é isso aí, porque depois eu vou escrever o livro. Mas aí talvez ela não tivesse uma relação natural com as pessoas. Então é todo um problema ético que está envolvido aí e que o filme esboça sem dar uma resposta conclusiva. Ela espera, como fazem as pessoas intelectualmente honestas, você não traz conclusões prontas, mas você traz ideias e informações suficientes para que quem lê, ou quem assiste o filme, ou quem assiste um programa, tire as suas próprias conclusões, que é a forma mais democrática de você pensar. Ele é dirigido, apareceu aí, é dirigido por Emmanuel Carrère, que esse eu também eu falaria muito tempo sobre ele, porque é uma figuraça. Eu espero ter oportunidade de falar, porque além de cineasta, ele é escritor, ele é artista, Legal. ele é uma figura assim totalmente fora da caixinha. Só para você ter ideia, não sei se você lembra, nós falamos sobre um filme chamado Limonov, que é dirigido por um cineasta russo chamado Kirill Serebrennikov, mas é baseado num livro desse Emmanuel Carrère sobre o Limonov, esse mesmo diretor desse filme Entre Dois Mundos, com a Juliette Binoche, falando de um tema quente. E eu digo para esse filme a mesma coisa que eu disse sobre os filmes do Jorge Furtado. São cinemas que têm essa preocupação de serem palatáveis, agradáveis para o público, trazerem entretenimento mesmo, né, diversão, mas ao mesmo tempo te puxam para uma reflexão sobre temas muito importantes. Então é esse filme que eu faço destaque como a Maravilha. principal estreia da semana. Zanin, 2 minutinhos para você falar sobre Pablo e Luizão, que entrou na Globoplay, essa série criada pelo Paulo Vieira. Fala pra gente. É muito legal isso aí, Thalita, é muito legal. Quem me puxou para ver isso aí foi a minha cônjuge, né? Sim. Ela Mas tá falou: dando não, eu muito vi o que uma. falar, né? Nas redes sociais tá bombando, todo mundo adorando Pablo e Luizão. Tá É, bombando, tal, mas sempre muito ocupado com muita coisa para sim. fazer, tal, mas a gente acabou, vamos tirar um tempo para ver isso aí. E aí a gente não conseguia, já vimos 3, 4 episódios logo de cara, né? E para quem não viu isso aí, são as trapalhadas de uma família baseadas na experiência do próprio diretor com a família, com o pai e a mãe dele, e são esses dois amigos, o Pablo e o Luizão, interpretado pelo Otávio Miller e o Ailton Graça, né? E fechando o trio maravilha dessa série, a Dira Paz, né? No papel de Conceição, que é a mãe, né? E esses caras são dois empreendedores que fazem as maiores trapalhadas tentando ganhar dinheiro, tentando resolver coisas, né?
com pouquíssima grana, que é o que eles têm. Não tem, são pessoas assim realmente que não têm grandes possibilidades financeiras e tentam fazer mil e um negócios que eles acham que vão melhorar a vida da família e tal, né? Então, no primeiro episódio é muito engraçado, porque existe a reivindicação da mulher de que se construa uma cerca que divida a propriedade deles da do vizinho, porque está dando muito problema com a vizinhança, né? E eles não têm dinheiro para fazer um muro convencional. Então, eles tentam fazer um muro, uma cerca, com restos achados no ferro velho. E acaba causando um fenômeno elétrico na cidade que todo mundo começa a levar choque. É muito engraçado, isso eu não conto o resto para Maravilha. vocês, descubro que é muito legal. Entram convidados, por exemplo, num dos episódios entra o Falabella, no papel de um padre picareta que vai fazer uma festa lá e convida os dois para ganharem muito dinheiro com uma fábrica de coxinhas. Aí vocês podem imaginar o que vai ser. É um humor, é Legal. um humor popular, muito Sim, honesto, e que você sente que é feito com toda a sinceridade, além sim, do sim. talento, é feito com toda a sinceridade de quem conhece aquele meio, né? Não olha aquele meio de cima, mesmo porque pertence a ele, vem de lá e não o renega jamais. Hoje que ele é um cara, o Vieira, que é o Paulo Vieira, que é um cara famoso, mas ele não Sim, renega jamais as suas origens, né? E consegue um efeito cômico que é, ao mesmo tempo, hilariante e sim. carinhoso, extremamente carinhoso com os personagens. E esse trio, Otávio Miller, Ayrton Graça e Dira Paz, principalmente, e o resto do elenco também está muito bem, mas esse trio é fora de série. É diversão garantida, muito boa. Maravilha, tá na Globoplay. Muito obrigada, Zanin. Um bom final de semana para você, mesmo que com frio. A gente volta a se encontrar na sexta. Um beijão para você. Beijão, bom fim de semana a todos, até sexta. Até.